E aí, pessoal? Bom, vou tentar gravar um vídeo aqui. Uma das minhas especializações que eu estou fazendo aí é neuropsicologia. Não sei se vocês sabem o que é que um neuropsicólogo faz, mas o neuropsicólogo ele foca em identificar lesões e problemas orgânicos ou desregulações homeostáticas, que é basicamente como o corpo ele se regula, porque existem certas porções de coisas importantes no nosso organismo, como, por exemplo, a quantidade de sais, a quantidade de minerais, a quantidade de glicose, que é açúcar, né? O pessoal chama comumente de açúcar, que tem que ter uma porção específica. Não existe uma quantidade X de açúcar e a quantidade X de sal que é igual, né? Cada uma porção de uma coisa. E essas coisas elas mantêm uma troca ali simbiótica, onde uma favorece a outra, importa mais que a outra e gera a outra, para o nosso corpo funcionar sistemicamente melhor, bem, né? E também tem essa questão de considerar as funções avaliativas de sistemas neurais relacionadas ao raciocínio clínico. Afinal de contas é coisa de psicologia, né? De como a cabeça da gente funciona. E nisso, uma das coisas que eu mais tenho focado nos últimos anos é entender como funciona sono, né? Como é que funciona o sono das pessoas. E aí me deu uma ideia de postar um conteúdo gratuito, porque eu acompanho algumas pessoas, né? E eu ajudo essas pessoas geralmente com regulação de rotina, regulação de sono, que é uma das coisas que as pessoas têm mais pecado, digamos assim, ultimamente. E eu vou postar um conteúdo de graça aqui, porque eu vejo que o pessoal está começando a falar muito sobre as coisas aí como se fosse especialista, e no final das contas acabam passando pseudociência sem querer, porque as pessoas não têm formação nisso, né? Não tem formação nessa área. E aí alguém que tem conhecimento sobre isso precisa estar se expondo, ter que estar mostrando como é que é, para que a pessoa não fique falando besteira. Deixa eu ver se eu ajeito aqui esse negócio rapidinho. Tá aqui, fonte 2. E aqui. Tá, aqui acho que tá bom. E assim, muito provavelmente a maioria aí não vai estar ciente, né, sobre o que eu vou falar aqui, mas eu vou tentar explicar de uma maneira que vocês compreendam, tá? Vou fazer uma introdução rápida porque eu não quero demorar muito, eu tenho que sair ali para poder aproveitar o Dia dos Pais, brincar um pouco com minha filha, conversar um pouco com minha filha no telefone. É isso aí, uma das coisas que eu tenho mais percebido que o pessoal falha são em coisas relacionadas à rotina. Exercício físico, ingestão de água, inclusive bebam água, tá? E tudo isso acaba combinando na saúde. Show? A gente tem uma parte da neuropsicologia que é voltada para a área de crianças, né? Principalmente as funções cognitivas ali das crianças e tal. E aí eu separei até umas questões aqui para botar, nem sei se eu coloco, mas eu vou falar um pouco sobre sono, tá? Lá nos primórdios, né? No começo da humanidade, por exemplo, a gente tem várias situações aí relacionadas ao que o comportamento humano daquela época, do Homo sapiens daquela época, ou de qualquer outro tipo de humano que a gente tinha, como subespécie ou espécie, acabavam tendo algumas coisas específicas que eram necessárias para que essas raças elas permanecessem, elas se mantessem ou mudassem e que fosse passado para frente a geração, né? Aquele tipo de ser humano ele permanecesse se mantendo como qualquer outro animal. E uma das coisas que as pessoas às vezes deixam passar, né, é que o ser humano ele é um animal, né? O ser humano ele é classificado na biologia como um animal. Vou deixar a imagem para vocês aí também, na classe dos animais aí. Em referência a outros animais, existem várias outras características que a gente já tem, que a gente já sabe, cientificamente falando, a gente consegue ver ou até fazer o que a gente chama de mimetismo, que é replicar aquelas situações em laboratório, e a gente consegue ver como é que acontece no ser humano em uma escala menor e de uma maneira que a gente consegue manejar ali e trazer resultados ali para qualquer tipo de situação que a gente venha querer resolver, qualquer tipo de pergunta que a gente venha responder, pergunta científica aí, seja para a questão nutricional, seja para hábitos e rotina e, consequentemente, o bem-estar mental também, né? E até medicamentos, desenvolvimento de tratamentos e tal.
vacina, soros, antiofídicos, né, essas coisas aí, e outros tratamentos, né, terapia. Então, perceba que como o ser humano, nessa passagem histórica, ele tem o sono como uma característica, você vê que o sono ele é considerado uma coisa importante para ser passado para frente. Por quê? Cara, pensa que naquela época o ser humano ele tinha que estar lutando para sobreviver, né? Existem algumas datações que eu vou botar aí na tela, acho que se eu não me engano, entre 20 e 40 milhões de anos atrás, o ser humano ele tinha que estar tipo andando 50 km para achar comida, tá ligado? Um negócio assim. Então imagina você hoje caminhar tipo um Bonfinense aí, você caminhar daqui para Campo Formoso e voltar só para você achar comida, tá ligado? Mais pra frente a gente vai falar sobre alguns problemas que a gente acabou desenvolvendo por causa do... porque a gente hoje não percebe a importância do esforço, né? Pra gente conseguir ter uma vida plena. Um exemplo disso é que você, por exemplo, hoje não vai fazer mais feira, né? Você não vai lá olhar na feira, aí você não vai ver se o produto tá, se a verdura tá boa, aí você não pergunta o negócio do desconto e tal, e paga no dinheiro, hoje o Pix é mais rápido, aí você não vem com o cara do carreto, você não paga a moto para poder vir às vezes mais rápido um pouco também, você não chega em casa, você não vai lavar, você não faz a higienização, aí você não corta, você não cozinha, você não demora umas 2 horas para fazer a comida, espera a comida esfriar e aí depois você come, né? Você aperta 2 botões na sua tela e a comida chega pronta na sua tela, na sua casa. Então assim, perceba o tamanho do espaço de tempo que a gente tinha de esforço para poder conquistar uma boa alimentação. E vai saber lá o que era uma boa alimentação, né? O cara matava um tigre de dente de sabre, sei lá, para comer, sei lá, ou que seria um bicho preguiça antigamente, não sei, ou ficava subindo em árvores lá, trepando em árvore para poder arrancar os frutos de lá de cima e jogar os filhotes lá embaixo. Então, existe toda uma situação que a gente vê que a gente tem desenvolvido algumas coisas que resolvem alguns problemas, mas que acabam gerando um outro problema, um ônus acaba ficando um pouco maior por causa da facilidade que a gente consegue. Com o sono não é tão diferente. Muita gente hoje tem problema de apneia de sono, muita gente hoje tem ansiedade, ou vários outros problemas acabam se desenvolvendo, porque as pessoas esqueceram a importância do sono, né? Então, desde aquela época das cavernas, a gente já tem datações e interações onde o ser humano tinha isso, a importância do sono, e a gente foi deixando essas importâncias científicas, contextuais, antropológicas para lá, por sabe lá qual motivo. Vamos falar um pouco sobre... Deixa eu tentar concluir aqui. Pensa o seguinte, naquela época, onde o ser humano ele tinha que, tipo, literalmente brigar com outros animais para sobreviver, e aí animais que tinham garras, animais que viam mais longe ou sentiam o cheiro mais longe do ser humano, o ser humano ele tinha que ser sagaz. Então, ele tomava decisões um pouco diferentes dos que a gente toma hoje. E, enfim, tinha algumas importâncias neuroquímicas como noradrenalina e cortisol, que mantinha a gente focado, né? E aí aumentava essa quantidade para um ansiolítico, que fazia, por exemplo, você... Eu não sei se vocês já perceberam, mas imagina que tem um pitbull, se não já teve, ou algum animal outro, que ele estava perseguindo você, ou você estava, sei lá, abelha, alguma coisa assim, você vai correr, alguma coisa foi te atacar, e aí você correu, às vezes você se cortou e nem percebeu. E aí quando você já está mais de boa, que você vai perceber, puxa, me cortei aqui aonde, né? Você pulou uma cerca, nem percebeu que você se rasgou. Aí quando você foi ver lá do outro lado, você estava lá cortado lá, porque, sei lá, um boi te deu uma carreira. Então, assim, essas importâncias químicas, elas têm ali seu papel no seu corpo, né, na história do ser humano, que era para você ter um custo, né, benefício dessas importâncias sem precisar sofrer ou morrer, porque o sofrimento ou algo assim é uma característica de fraqueza, né? Tem até gente que critica porque, por exemplo, os grupos, tribos, né, dizem que os tribos eles começaram a se formar em volta das famílias, né, que seria a família naquela época. Porque imagina, o Homo sapiens daquela época, lá que era o trogloditão, era cheio de testosterona alta, e aí ele chegava lá, metia um boneco, e aí a mulher da época, né, a fêmea da época, do macho da época lá que eles copulavam, se ela não escolhesse bem o parceiro, se fosse um cara que tinha muita testosterona alta demais,